Olha no ar, primeira edição, rápido e já tudo devidamente reconectado aqui. Voltamos com o Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. E olha, hoje temos o prazer de receber aqui o professor Marcelo Neves. Ele é secretário de Petróleo de Campos e vem para conversar com a gente justamente sobre essa riqueza aí que a nossa cidade já teve melhor, mas voltou agora a ter de novo, né, Marcelo? Um pouco melhor. Bom dia, Marcelo, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. E é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo, gente podendo aí, no limite do nosso conhecimento, esclarecer, né, daquilo que for, né, de interesse aí público, né? Afinal de contas, estamos numa função pública, somos servidores públicos, estamos aqui, né, a serviço, né, da sociedade. Marcelo, eu queria começar com relação ao Promar, né, que aí anunciado pelo Bento Albuquerque, não anunciado, né, já vem acompanhando há algum tempo, mas ele falou sobre o Promar na última semana, no último fim de semana aqui em Campos. E nessa conversa dele com a imprensa ali, aqueles 10 minutinhos com a imprensa, ele falou sobre a recuperação dos campos de petróleo e que isso vai gerar emprego e renda para a região como um todo, sobretudo aqui para Campos, né, usando a cidade como exemplo. Depois teve um workshop também sobre a questão do Promar, nessa semana em Macaé, na terça-feira, né? Queria que você explicasse para a gente o que é o Promar e como que ele vai ser implementado. Bem, a Bacia de Campos, como você já sabe, né, ela está em produção aí, né, desde a década de 70, né, ou seja, né, tem mais de 40 anos aí de existência, né? Basicamente, aí bate com a minha idade, eu acho que a nossa menos, né? Tá? Então, a Bacia de Campos, que, né, já deu assim, muita riqueza ao país, chegou a ser responsável por cerca de 86% da produção nacional de petróleo, tá? E como, né, a maioria aí da atividade produtiva, né, ela trabalha, que a gente chama quase que numa curva de Gauss, né? Ela sobe, né, vai, é o que está acontecendo hoje na Bacia de Santos, sobe, né, aí atinge o ápice e depois ela tem o quê? Se mantém ali durante um tempo, depois começa a correr o declínio, tá? Porém, o que se produziu nesses campos até hoje, tá? Digamos que seria o equivalente a mais ou menos 35% a 40%, né, do que existe de reserva, né, lá nas rochas sedimentares, né? Ou seja, no reservatório, na rocha reservatória, tá? Muito do que existe ainda de petróleo está lá embaixo ainda para poder ser retirado, tá? Então, às vezes tem mais de 50% ainda, né, de reserva que está lá embaixo, que falta ser retirado. E para isso, muitas das vezes o que precisa é de tecnologia para que você faça essa extração, tá? Eu estou falando realmente com conhecimento de causa, porque eu sou professor na área de petróleo, inclusive, sou engenheiro, né, dessa área. E, né, o que se precisa são tecnologias para se extrair, tá? E o que o Promar vem a fazer é justamente trazer, né, essas tecnologias, aplicar essas tecnologias, né, de extração a esses campos que nós chamamos de campos maduros, né? Por quê? Porque são campos que já estão em atividade há mais de 40 anos, né? Bom, assim como as pessoas acima de 40 anos são consideradas pessoas já maduras, os campos também de petróleo acima de 40 anos são considerados campos maduros, né? Mas tem muita coisa ainda que pode se extrair, assim como também numa pessoa de 40 anos, né? Também tem muita coisa que ela ainda pode produzir, ainda fazer na vida. Não dá para você dizer que a vida se extingue aos 40 ou 50, isso talvez há 50 anos atrás a gente podia dizer que uma pessoa de 40 anos, 50 anos era uma pessoa considerada já velha. Hoje não.
Hoje, né, você tem aí, as pessoas vivem até 80, 90, 100 anos, né? Você pega aí um Silvio Santos aí com 91 anos e está em plena atividade, né? Então, os campos maduros também, tem muito que produzir, tem muito ainda que dá de riqueza aqui para o nosso país e para a nossa região. Mas para isso precisa de quê? De investimento. Né? Para isso precisa de investimento, porque essas novas tecnologias, né, elas não custam barato, né? Elas têm um custo. Né? E o PROMAR é justamente para isso, é um programa, né, de revitalização de campos marítimos, né? Esses campos maduros, né, no caso aqui da Bacia de Campos. Né? Ele não foi só usado aqui na Bacia de Campos, ele também já teve aplicações, né, em campos terrestres, em outras regiões do Brasil, mas agora está sendo aplicado nos campos marítimos aqui, né, da Bacia de Campos. Então, tem-se muito ainda que se extrair, muito que se produzir, e realmente vai trazer ainda muita riqueza, né, emprego, renda. Por quê? Porque novos players vão estar aí, né, no setor. Ou seja, esse setor que era operado predominantemente pela Petrobras, hoje a Petrobras não tem interesse, né, nesses campos. A Petrobras hoje está vendendo muitos ativos, deve estar acompanhando, né? Ela cresceu muito, ela ficou muito inchada e hoje ela precisa diminuir para crescer novamente, tá? E é o que ela está fazendo. Então isso traz novos players, novos atores, né, surgem em cena, né, como assim, várias empresas tipo Perenco, né, a Petrogal e diversas outras empresas aí do setor, tá, de óleo e gás, PetroRio, Trident, tá, Total. E essas empresas, elas estão adquirindo esses ativos da Petrobras, esses campos, considerados campos maduros, e ali estão investindo. Tiveram um benefício aí que já foi aprovado em resolução pela ANP de redução da alíquota de royalties, tá, para que possa proporcionar esse investimento. Essa redução, para esclarecer aqui, não é uma redução total, é uma redução apenas da parcela a mais que ela conseguir investir e produzir, tá? Se ela, vamos supor, a média de produção é 10 e ela passou a produzir 15 depois do investimento, ela vai pagar menos royalties sobre a parcela extra, parcela no caso 5, né? Que foi o que ela produziu a mais. Isso aí justamente para dar fôlego à empresa, para que ela possa ter condições de investir e ter o seu retorno. Tá? Afinal de contas, nós vivemos num mundo capitalista e o retorno é plenamente factível. Né? A empresa, para sobreviver, ela precisa do lucro. Né? Então, isso aí dá condições à empresa de estar fazendo esse investimento. E com isso, pessoal, é o seguinte, a hora de se produzir petróleo é agora. A hora do Brasil estar aumentando a sua produção e estar se colocando no mercado é agora. Com o pré-sal da Bacia de Santos, o Brasil hoje já é o 7º maior produtor, né, de petróleo do mundo. Tá? E exporta hoje uma boa quantidade de petróleo. Tá? A produção nacional hoje surge aí quase 3 milhões de barris de petróleo dia. Isso coloca o Brasil na 7ª posição, podendo até 2025 de repente chegar na 5ª posição, tá? Então isso o Brasil realmente é muito bom, tá? Coloca o Brasil no cenário internacional na questão do petróleo. E hoje, com aí as novas tecnologias que eliminam aí o uso do combustível fóssil, né, para alimentar motores de combustão interna, que é o que mais polui, né, no mundo hoje, a perspectiva é para daqui uns 5 anos a redução do uso do petróleo nesse tipo de evento, no uso de motores, né, de carros, vai diminuir drasticamente, né, vai diminuir drasticamente. Tá? Inclusive, estava lendo uma matéria essa semana, não sei se vocês viram, né, a gasolina artificial, sintética, né, já está começando a ser testada. Ela não tem petróleo, ela é totalmente isenta de petróleo,
ela é à base de água e de CO2, né? E já está começando a ser testada, já vai ser testada na Fórmula 1 a partir de 2023, né? E a perspectiva é que ela já esteja no mercado a partir de 2025, né? Então, para vocês verem aí agora, não é que o petróleo não vai ter mais uso. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: vai haver uma transformação, tá? Hoje nós temos petróleo em tudo, pessoal, tá? O petróleo vai ser basicamente ter o seu uso mais restrito à indústria petroquímica. No tecido sintético que a gente usa tem petróleo, tá? Nos plásticos, nos painéis de automóveis, no sapato, no cinto, na bolsa, né? Até nos remédios tem petróleo, né? Porque na formulação química usa componente de petróleo. Aquela cápsulazinha que às vezes a gente manda manipular, aquilo ali tem petróleo. Então o petróleo está presente em tudo. Se desvincular da riqueza do petróleo é uma coisa que ainda vai durar ainda uns 30 anos, pelo menos, tá? Porém, isso que mais polui, que são os carros, isso aí vai acabar, né? Isso aí a tendência é cada vez ir diminuindo mais. Então a hora de se produzir é agora, não tem outra hora, a hora é agora. Deixa eu, se me permite, Arnaldo, não for interromper a sua linha de raciocínio, sobre essa questão dos campos maduros, existe uma política também, e eu gostaria que o professor esclarecesse para a gente que fica aqui meio que, né, ouvindo, acompanhando, e aí você tem um setor e tem outro. Tem o governo federal que sucateou a própria Petrobras, né, por conta desses chamados. Eu só não sabia dessa informação até hoje, que era um percentual tão alto de petróleo que existia. Na minha opinião, no caso aí, para mim, Maduro, e fazendo aí um paralelo ao que o senhor falou, professor, Maduro para mim seria depois dos 60 anos, não depois dos 40, no caso. Eu falei, deve ter lá uns 10% de petróleo só, 15%, isso na minha autoanálise aqui. Mas, no entanto, tem bastante. Você chegou a dizer que pode ter mais de 50% do petróleo. Isso aqui é mais caro. Aliás, o Brasil já é um dos produtores de petróleo, né, com o custo mais alto do mundo, um dos custos mais altos do mundo também, né? Isso pode confirmar. Agora, não seria melhor para o Brasil se a Petrobras mantivesse o investimento ou fizesse devidamente os investimentos para continuar explorando? Não seria vantajoso? O governo acertou em sucatear a Petrobras para esse tipo de exploração? Eu não diria um sucateamento, Arnaldo. Eu diria uma prioridade de investimento, né? As empresas, elas estudam, né, aquilo que é mais prioritário para poder ela investir, né? E nesse momento a Petrobras considera, né, a prioridade de investimento a Bacia de Santos, que para ela é mais rentável, né? Ela já investiu muito dinheiro lá, tá, na Bacia de Santos, no início, né, para construir toda a tecnologia de perfurar, explorar, né, no pré-sal, que não é fácil, tá? O Brasil hoje é pioneiro, o Brasil já foi pioneiro em águas profundas e ultraprofundas, né? Isso foi construído ao longo de 4 décadas aqui na Bacia de Campos, tá? Hoje o Brasil é pioneiro nessa extração do pré-sal, porque, para quem não entende, né, a gente fala pré-sal, né, se os amigos me permitem, tá? Essa construção, ela é feita, você imagina o seguinte: em vez de você olhar de cima para baixo, você olha do centro da terra para cima, tá? Então, por isso que se chama camada pré-sal. Quando você vem de baixo para cima, né, primeiro você atinge, né, o sal, para depois você passar para essa camada aqui entendeu? Mais exterior, mais externa. Então, quando você fala, né, pré-sal, tá? Quando a gente vai perfurar de cima para baixo, né, você vai encontrar depois. Mas quando você está de baixo para cima, que é o que a gente chama de coisa, é primeiro, tá? Então, só que o sal, pessoal, perfurar no domo salino, que a gente chama de domo salino, é extremamente complicado, porque o sal é imensamente dinâmico, tá? O sal, você faz um furo ali, daqui a pouco já se movimenta, já tende a fechar aquilo, e ao mesmo tempo ele é altamente ionizante,
e são partículas muito finas. Então, é extremamente complicado, não é fácil. O Brasil hoje detém toda essa tecnologia para isso. Então, já que a Petrobras construiu, investiu alto nisso daí, tá? Hoje ela quer o quê? Aproveitar toda essa tecnologia que ela desenvolveu, que ela foi pioneira, e quer aproveitar os megacampos de petróleo que tem hoje na Bacia de Santos, tá? Para poder estar dando essa rentabilidade a ela. E os daqui, que precisa ser construído toda essa questão, entendeu, de um reinvestimento, né? Ela, nesse momento, como ela veio de governos federais aí que descapitalizaram a empresa, ela não quis fazer mais esse endividamento para poder estar reinvestindo. Então, ela preferiu o quê? Vender ativos, né? E aí esses ativos aqui da Bacia de Campos permitem que novas empresas entrem no cenário, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quantas empresas existem que produzem petróleo? Várias, diversas, né? E isso eu acho muito salutar, né? Você são várias visões, né? São maneiras distintas, né? De você trabalhar e explorar o mercado, tá? E essas empresas, elas vêm trazendo fôlego novo, tá? E isso permite justamente aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você acaba gerando novos empregos, renda, e isso eu acho plenamente aí salutar e factível aí, né, na atual condição que a gente tem ainda mais de 50% para poder ser explorado. Marcelo, Nogueira falou sobre essa questão de sucateamento da Petrobras. A gente já vem vendo um descomissionamento de algumas plataformas, né? Já é uma realidade a redução da produção da Petrobras na Bacia de Campos. Por outro lado, a Petrobras tem muito a investir ainda na Bacia de Campos. Né? Como entender essa, digamos, dualidade, né? Descomissionamento, ao mesmo tempo não sabe bilhões de investimentos no mesmo campo. Cara, nós temos muitas plataformas antigas, né? Nós temos aí plataformas, né, que já estão aí há 20, 30, 40 anos, e hoje você tem sistemas de produção aí que, por exemplo, você com FPSO, né, você consegue substituir 2, 3, 4 plataformas, tá? Então, o pensamento da Petrobras hoje é justamente esse, tá? Ela está melhorando a qualidade da produção, né? Com isso ela consegue, com um único equipamento, com menos pessoas operando, né? E a operação vai ficando cada vez mais automatizada, né? Isso é ruim por outro lado, porque você acaba precisando de menos gente para poder trabalhar, para poder operar. Hoje já se tem plataformas que são 100% operadas remotamente, tá? Então, o que ela está fazendo, né, em muitos casos, não em 100%, tá? Em muitos casos é justamente isso, ela está desativando aí 2, 3, 4 plataformas para poder colocar uma apenas no local, tá? Isso vai gerar, entendeu, desemprego? Vai, infelizmente vai, né? Mas infelizmente é um caminho sem volta, tá? Não tem como voltar, como retroceder no tempo. Hoje, com a questão da pandemia, vocês podem ver que a pandemia acelerou muitas coisas que iriam acontecer, muitas tecnologias, né, que iriam estar aí no mercado. De repente, em 3, 5 anos, a pandemia já adiantou, né? Essa questão, por exemplo, hoje das aulas remotas, né? Quem pensava nisso, né, há 3 anos atrás? Ninguém pensava. Hoje é uma realidade, tá? Hoje é uma realidade e as empresas da área educacional já estão trabalhando com essa nova realidade. Vai desempregar muitos colegas? Vai, mas não tem como voltar mais atrás, tá? A mesma coisa a Petrobras. Conforme eu falei, hoje tem plataformas que já são operadas 100% remotamente, né? Precisa, de repente, de um ou outro funcionário ali, de um setor de manutenção, de um setor de reprogramação, uma coisa que vai lá, mas, tipo assim, é o mínimo necessário, tá? Então, é isso que a Petrobras está fazendo. Ela investe em tecnologia para poder o quê? Obter o retorno através de quê? De uma redução do custo operacional, tá? Respondi a sua pergunta?
Ah, perfeito. Agora, e nesse caso, o professor, para a gente talvez tentar adiantar um pouco aqui essa questão de royalties também, está mais talvez para o final do programa, mas nesse caso, a participação nos royalties dos municípios produtores, por exemplo, dos estados produtores, independe de quem explora, se é estatal ou se é privado, né? Depende. As participações governamentais, que são os royalties e a participação especial, né, elas independem de qual ator está ali no cenário, né? O importante é o tripé: a produção, a cotação do dólar e a cotação do Brent, né? Para as participações governamentais, importa apenas esses 3 fatores aí. Bom, eu vou voltar. Mas coisa mais, tá? Assim, coisa mais, né? O importante também é o seguinte, né? Quanto mais atores em cena, né, conforme a gente falou, né, são mais oportunidades de emprego gerado. Quando você traz uma companhia menor, essa companhia menor, ela embora use tecnologia, mas ela não usa tanto automatização quanto as empresas maiores, que elas têm mais fôlego para fazer isso. Portanto, a empresa menor, ela acaba empregando até mais gente. Isso gera mais emprego, tá? As empresas maiores, elas usam mais a automatização, né? Conforme, por exemplo, a Petrobras hoje em dia. Porém, empresas menores, elas acabam empregando mais gente. Isso gera mais emprego, consequentemente, gera mais renda circulante na região, tá? Então, por isso que eu falei que eu acho mais salutar, né, o que está acontecendo aí, tá? Essa nova realidade. São 8 horas, vamos deixar para o próximo bloco falar um pouquinho sobre a visita do ministro em si, se deixou algum residual, algo que ficou conversado, aí deixa para o próximo bloco. Tá bom, tá ótimo, excelente. Bom, são 8 horas em Campos, então nós vamos a um brevíssimo intervalo comercial para a gente aproveitar ao máximo aqui essa boa conversa com o professor Marcelo Neves. O interessante é que ele é didático realmente, né? Ele fala e a gente consegue entender de forma muito tranquila, muito bacana. Então continue aí, né, ligado, a gente faz um breve intervalo aqui no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 para consultas médicas, para atendimentos fisioterapêuticos, inclusive você pode conferir aí todo o atendimento da Proteus no site também, nas redes sociais. 8 horas, 1 minuto em Campos.